Mas se liga, todo ano o Enem traz um tema de redação que aborde algo atual e que demande soluções. Isso completa a relação entre o exame e o ensino médio, posto que os conteúdos trabalhados ao longo desses anos escolares devem te preparar enquanto pessoa para a resolução de problemas da nossa sociedade. Você sabe como estudar para redação, já que você não sabe qual será o tema? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então cola, porque independente do tema, se você souber estudar redação, não vai sofrer no dia da prova. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação do Enem para você que todo ano tenta adivinhar o tema, não consegue, mas vai lá e força a barra colocando argumentos duvidosos, sem elaboração e até fake news. Fomos descobertos! Muito bem, cabe ao candidato, à candidata uma reflexão. Eu estou preparado para dissertar sobre qualquer assunto que precise de uma solução? Note que não é necessário dominar o assunto, mas apenas estar informado o suficiente para combinar tais informações com o que você pode apontar como solução para o problema. Tendo essa resposta para si mesmo, você pode começar a se preparar para as partes técnicas cobradas em uma redação como a do Enem: introdução, desenvolvimento, conclusão, uso de argumentos, defesa de um ponto de vista, criar uma proposta de intervenção, fazer uso de conectivos e entre outras coisas aí. O Enem tem também características peculiares, como a divisão da grade de correção aí da redação em 5 partes chamadas competências. Então uma forma eficaz de estudar a redação é olhar para o passado. Aliás, é recorrente isso na sociedade, olhar para o passado para aprender a lidar com a demanda do presente. Por isso eu quero propor que você conheça os últimos 10 temas de redação propostos pelo Enem. Essa forma de estudar coloca sua mente em sintonia com a lógica dos temas, uma vez que sempre temos uma questão, vamos dizer assim, ela é sempre formulada em torno de umas 4 ou 5 palavras-chave aí, relativas ao contexto da sociedade brasileira. Você vai perceber que palavras e expressões como manipulação, desafios, caminhos para combater, a persistência da violência, os limites entre tal coisa e outra coisa, todas essas são formas de dizer para você: pense sobre esse problema da sociedade e proponha uma solução. Pode ser parcial, pode ser passageira, pode ser permanente, mas precisa apresentar um quadro pós-intervenção. É verdade. Os temas dos últimos 10 anos tiveram como protagonistas os seguintes participantes aí da nossa sociedade: usuários de internet, surdos, religiosos de matriz africana, mulheres, crianças, motoristas, vítimas de trânsito, imigrantes, trabalhadores e o indivíduo frente à ética nacional. Perceba que todo ano tem um grupo eleito aí para ser a personificação do problema trazido pelo tema. Melhor dizendo, as pessoas não são o problema, mas são os sujeitos nessa relação entre problema, indivíduo, sociedade, sociedade, problema, indivíduo, indivíduo, sociedade, problema. Sacou? Sim. Cada dia que o Enem se aproxima, mais temas surgem, mas para efeitos de constar na prova, somente aqueles temas que tiveram relevância até ali o meio do ano é que podem ser considerados possíveis de estrelar no exame. Isso nos acalma, porém não pode nos relaxar. É comum perdermos o foco na prática de redação quando não consideramos os inúmeros fatores que competem para nos atrapalhar no dia da redação. Assim, não adianta achar que vai correr tudo bem sem se preparar aí para que isso aconteça. Praticar a redação é a única forma de estar preparado para o dia da prova, porque você poderá passar aí por situações que atrapalhem a sua concentração, mas como praticou redação, essas mesmas situações não vão interferir no produto final entregue. Da mesma forma, a prática deixa você apto a dissertar sobre qualquer tema, porque você não vai escrever a partir de criação de texto apenas, mas de uma estratégia que começa com mapear os textos motivadores, planejar cada parágrafo, planejar os conectivos que não poderão faltar, criar a ideia central de cada parágrafo do desenvolvimento, responder aos 5 elementos da proposta de intervenção, entre outras habilidades aí que tem um texto dissertativo argumentativo.
Sendo assim, revise os últimos 10 temas da redação Enem e estude quais estratégias você pode ter na manga para usar como argumentos produtivos e pertinentes, ambos cobrados pela competência 2 para garantir aí os 200 pontos dela. Se você praticar metade desses 10 temas, com certeza sua redação vai sair melhor e garantir os pontos que farão toda a diferença na nota final do exame. Vamos dar uma olhada na lista de temas e comentar brevemente, mas procure por redações nota 1000 sobre esses temas também. Você vai perceber que elas têm um padrão aí de número de parágrafos, de número mínimo de linhas, de uso estratégico de conectivos, uso de sinônimos, enfim, você vai perceber que tem uns padrões aí. Vamos à lista aí dos últimos 10 anos de redação para a gente poder comentar brevemente cada um deles. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse aí ainda está bastante fresco, tem bastante vídeo na internet, né? As pessoas ainda estão falando bastante e vários alunos entregam redação sobre esse tema para a gente poder corrigir aqueles que estão se preparando para o Enem desse ano. Então, já vale aí a gente dizer o quê? Esse é um exemplo de que pegou um tema macro, ou seja, a democratização, né, a democracia, e vinculou a um tema micro, que é o acesso ao cinema, né? Embora acesso à cultura seja importante, o acesso ao cinema não está na base dos nossos problemas, vamos dizer assim, não é? Então sempre vai ter essa mistura entre um tema que é macro e um tema que é micro, ou no mínimo circundando na sociedade brasileira. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse tema deu o que falar, deu muita redação nota 1000, deu muita redação nota 0 também e, de qualquer forma, tá aí na pauta do dia. Principalmente nesse ano em que praticamente o estudo foi parar aqui nesse meio, né, EAD, nesse meio digital. Então, esse é um tema que tá fresco, muito difícil de cair de novo, mas para você perceber aí que, mais uma vez, é o quê? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, é um tema macro, misturado a um tema micro. Dados da internet, usuário. Dados, usuário. Entende? Sempre tem esse jogo aí. No caso aqui, não deu para circundar na sociedade brasileira, porque trata-se de WWW World Wide Web. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Mais uma vez, uma mistura de tema macro com tema micro. Ou seja, formação educacional é um tema macro. Surdos é um tema micro. Embora muito importante a comunidade surda ter acesso democrático à educação, é uma minoria dos brasileiros que é surdo e, por isso, o governo, né, o INEP, acaba fazendo essa mistura. Pega uma coisa que é de suma importância e aplica ela a uma coisa pontual da cidade. Não entenda micro como menos importante, tá? O que eu estou dizendo de micro é nichado, ou seja, tem um foco específico e não é amplo, porque assim seria difícil avaliar tantas redações. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse também deu o que falar. 2016 foi um ano em que, né, no ano anterior a gente teve vários casos aí de meninas sendo apedrejadas, de terreiros sendo queimados, sendo expulsos de comunidades por traficantes cristãos. Vai vendo aí como que é. Então perceba, mais um tema macro, que é a violência, né? E com um tema micro, que é a intolerância religiosa. Porque violência é um tema macro, porque a gente tem vários tipos de violência. A doméstica, no trânsito, violência urbana e a violência de intolerância religiosa. Então, principalmente não é para falar no nosso caso no Brasil, não vamos falar com relação a outras sociedades. Sacou aí? Tema macro, tema micro. Agora eu saquei! 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tema de suma importância, sempre aí presente, cada vez mais casos e fez a gente pensar, né, sobre essa questão que é um tema macro, né, a violência com relação à mulher, que é um desses agentes aí que sofrem com a violência do patriarcado, do capitalismo e de todo esse sistema que a gente vive. Ou seja, mais uma vez, pegando dois temas. Então o que você está vendo aí um padrão? Só pegando aí esses 5 casos, é um padrão. Qual é o padrão? Pega-se um tema que é grande, que é macro, que envolve toda a sociedade, quiçá todo mundo, e vincula ele a uma coisa que é mais nichada, que você vai poder falar de forma dissertativa, argumentativa, com menos dificuldade. Ou seja, você vai juntar o que você aprendeu no ensino médio e vai responder a questão ali, ao problema trazido pela proposta de redação. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil.
Ou seja, tema macro, publicidade, tema micro, infantil, né, o tema da criança. Então sempre tem um foco, sempre tem um grupo que é a vítima, vamos dizer assim, que é a pessoa agente, seja passiva ou ativa desse tema macro. No caso aqui a publicidade infantil, então as crianças são os agentes passivos, ou seja, sofrem com os efeitos dessa publicidade, né? Seja na indústria dos cosméticos, na indústria da comida, principalmente, na indústria dos brinquedos, né? Então, tema macro, tema micro, mais uma vez. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Lei seca, tema macro, Brasil, né, circundando aqui na nossa sociedade brasileira e principalmente falando dos efeitos, ou seja, após alguns anos da implementação da lei seca. O que você tem que tirar desse padrão que se repete? Se você não estiver informado do que tem acontecido na sociedade, vai ser muito difícil você construir argumentos produtivos e pertinentes. Às vezes o aluno repete o mesmo argumento dentro do parágrafo de desenvolvimento, como se ele estivesse aprofundando. Repetir o argumento, repetir o instituto que você usa como fonte de dado, repetir uma forma de usar o conectivo como segundo, tal, caso, etc e tal, não vai ajudar você a argumentar melhor. Então, um jeito de você atender a redação do Enem é saber que você precisa saber o que está acontecendo na sociedade de uma forma, não precisa saber detalhes de tudo, mas precisa saber que, por exemplo, agora nós estamos passando, em pleno dezembro de 2020, nós estamos passando por um litígio, por uma disputa ali pela presidência da Câmara. Olha só, você precisa saber disso. Vai cair no Enem? Não vai cair no Enem, mas você pode levar como argumento, como repertório cultural, caso caia alguma coisa sobre política. Compreendeu? 2012, movimento migratório para o Brasil no século XXI. Após os terremotos ali no Haiti, desde 2010, então começou a ter muito haitiano entrando no Brasil através de uma rota que eles fazem aqui pela América do Sul. Então foi tema do Enem. Movimento migratório é um tema que é mundial, acontece e sempre vai acontecer, e sempre aconteceu. E para o Brasil no início do século XXI, mais uma vez nichando e circundando num período, coisa que não faz sempre. O tema do Enem não circunda um período em geral, e nesse caso aqui circundou no século XXI. Certo? Então, mais uma vez, um tema macro com um tema micro, o que você percebe no padrão aqui é preciso estar atento, é preciso estar atento e forte, como diz a música. Compreendeu? 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Ó, vamos lembrar do tema que foi lá em 2018, né? Como que é o tema que foi em 2018? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2011... viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Percebe que pode acontecer, às vezes, de retomar um tema quando ele é muito forte na sociedade, como é o uso da internet, como é viver em rede. Então, retome, reveja o vídeo aqui, desde 2019 até aqui 2011, que algum desses temas pode ser que retorne. E é importante que você esteja com argumentos aí na sua manga, tá certo? E 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Então, pegando aí o tema do trabalho, que é um tema universal, e a construção da dignidade humana, né, também é um tema universal, e perceba que foi em 2010, foi muito antes dessa renovação que teve a partir de 2017. Então, é um tema que, apesar de não circundar na sociedade brasileira, ele pega um tema que é amplo, que é a dignidade humana, e tenta fazer com que você faça uma dissertação através de um nicho que é o trabalho. Então, como o trabalho constrói essa dignidade. Isso tem muito a ver com o desemprego, tem a ver com as questões também de dificuldade e de crise que nós, né, estamos vivendo aí desde o início do século XXI. Crise desde sempre, vamos combinar. E 2009, o último ano aqui que eu quero comentar, é o indivíduo frente à ética nacional, né? Ou seja, a gente vinha aí de uma sequência de escândalos que estavam sendo reportados, né? Porque tem vários escândalos que não eram reportados, mas aí a gente vivendo uma sequência de escândalos reportados, o Enem e o NEP traz como tema da redação de 2009 o indivíduo frente à ética nacional. Então, esse dilema que a gente tem em se sentir mal por ser honesto, né, na sociedade brasileira. Ele não circundou, mas está dizendo ali a ética nacional, então você está implícito que seja na sociedade brasileira. Se ligou? São várias as formas
formas de ter o repertório cultural guardado na manga para usar quando necessário. Se você estudar pelo tema dos anos passados aí e pelas redações nota 1000 disponíveis na internet, não vai sofrer esse ano. Tranquilos? Agora é hora da sua inscrição, do seu like maroto que ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam melhorar em redação para o Enem. Eu fico por aqui, agradeço pela sua atenção e até breve.